Oh, sim. Leilinha é muito eficiente. Apenas me pareceu estar ficando um pouco gorda. Vocês a estão alimentando demais. Dizendo isso, dá sonora gargalhada, na qual é acompanhado pelo casal e, tirando enorme carteira do bolso, entrega algumas cédulas à mulher. Volte sempre, seu Ricardo. O senhor é sempre bem-vindo e nossas meninas apreciam muito o senhor. Voltarei, sim, e boa noite. Boa noite e muito obrigada pela preferência. Assim que o homem sai, a mulher guarda o dinheiro em uma caixa e volta-se para o companheiro. Não suporto esse homem, Adolfo. Cuidado, Clotilde. Não deixe que ele perceba. É um de nossos grandes fregueses. Sim. A porta interna abre-se, novamente, agora, deixa passar uma moça muito bonita que aparenta pouca idade, ainda. Trabalhou bem, Leilinha. Elogia Adolfo. A moça abaixa os olhos, procurando disfarçar uma certa preocupação no olhar. Venha até aqui e sente-se. Precisamos conversar. Ordena, rispidamente, Adolfo. Leilinha obedece, parecendo, a Atílio, bastante nervosa e preocupada, enquanto Adolfo abre a caixa de dinheiro e, tirando, de lá, uma única cédula, entrega-a à moça. Seu pagamento, menina. Mas, hoje ainda não é o dia de pagamento. Para você, responde, duramente, o homem. Já faz alguns dias que estou observando e percebo que está grávida. Eu. Procura disfarçar. Sim. Você está grávida. Quando aqui chegou, lhe avisamos sobre isso. Os fregueses já estão percebendo. Pegue suas coisas e vá embora. Não queremos ninguém dando à luz, por aqui. Quando estiver em condições, novamente, procure-nos. Mas, seu Adolfo, e não discuta, menina. Essa é a regra da casa. Você não é e nem será a primeira. Muitas já foram e algumas voltaram. Pode voltar, um dia e, se ainda estiver apta para o trabalho, nós a contrataremos novamente. Mas, seu Adolfo e Dona Clotilde e eu não tenho para onde ir. Não tenho casa, nem parentes. Quando você chegou aqui, também não tinha ninguém e não passava de uma andarilha suja e ignorante. Não lhe demos 3 anos de alegria e bem-estar? Devia nos agradecer, por isso. Adolfo, e não poderíamos, começa a falar Clotilde, parecendo, aos olhos de Atílio, com pena da moça. Cale-se, mulher. Interrompe o homem. Desses assuntos, trato eu. Meu Deus, será que nesse tempo todo, não sentiram nenhuma amizade, por mim, nem um pouquinho de amor? Não posso acreditar que nada represento, para vocês. Por favor, eu lhes imploro, pelo amor de Deus, não façam isso, comigo, como vou sobreviver, e a criança? Menina! Grita, rispidamente, Adolfo. Pare com essas lamúrias. Pegue suas coisas e vá-se embora, já, ou chamo a polícia. Vá embora. Além de tudo, é uma mal agradecida. A moça, estarrecida e tremendamente amedrontada com os gritos do homem, sai correndo pela porta da rua e desce as escadas, rapidamente. É sempre assim. Resmunga Adolfo. De repente, toda a cena se transforma e Atílio se vê transportado para outro ambiente, onde o cenário consiste de uma escuridão intensa, onde somente consegue vislumbrar uma tênue neblina, às vezes pardacenta, outras, verde escura. Sente, em sua volta, um frio úmido e um odor fétido. Não sabendo o que fazer e ciente que está sonhando, começa a caminhar. De súbito, à sua frente, vê algo que parece ser um homem, porém com feição monstruosa. Essa pessoa está de perfil, ajoelhada e, mesmo tendo a face horrendamente deformada, Atílio pode perceber tratar-se de Adolfo. O homem soluça tétrica e desesperadamente. Atílio quer recuar antes que aquele ser o perceba, mas não consegue sair do lugar. Então, a criatura, num momento maior de desespero, ergue o olhar para cima e, num grito estridente e suplicante, implora e meu Deus! Meu Deus! Me ajude! E soluça, incessantemente.
Suas palavras são entrecortadas por sopros de ar, num misto de desespero e sofrimento. Me ajude. Conheço a minha condição de pecador. Conheço minhas faltas e o mal que cometi a todas aquelas criaturas, as quais desviei do bom caminho e que, depois, lancei nas amarguras da vida. Ajude-me, meu Deus. Oh! Quanto me arrependo do que fiz com aquelas pobres infelizes. Não consigo livrar-me de seus olhares a me acusar. E, se não bastasse isso, vejo cenas de suas mortes, esfomeadas e no frio das noites. Elas e suas crianças. Senhor! Quanta crueldade pratiquei e quanto arrependimento me dilacera, agora, o coração. Dê-me uma oportunidade de expiar minhas faltas. Nem sei quanto tempo faz que sofro neste frio e nesta escuridão, sem conseguir encontrar um caminho que me liberte. Eu lhe imploro, Senhor. Quero encontrá-las e implorar-lhes o perdão. Quero sentir mais frio e mais fome do que sinto, para poder, talvez, livrar-me desse sentimento de culpa. Apareçam e castiguem-me. Quero sofrer o mesmo que sofreram, mas quero que os verdugos sejam vocês mesmas. Quero pagar com dor maior. Por favor, meu Deus. Permita. Soluça, exausto, deixando Atílio com os olhos marejados de lágrimas, sem saber o que fazer. Quer acordar, sair dali, mas não consegue. E a figura, reunindo todas as forças que parecem restar-lhe, ergue, novamente, o olhar e continua: e ajude-me, meu Deus. Dê-me uma oportunidade. Nesse momento, intensa luz se faz e uma mulher, vestida de branco e com um halo luminoso e resplandecente, surge à frente do infeliz. Quem é você? Pergunta, assustado, o sofredor. Espere, e estou reconhecendo-a. Você foi uma daquelas a quem prejudiquei. Onde estão as outras? Quero que me castiguem até a morte, se é que posso morrer, novamente. Quero pagar com meu sangue e minha dor. Deus lhe abençoe, Adolfo. Quero pagar todos os males que cometi. Chame as outras. Isso não será necessário. Já lhe perdoei. Mas, não pode. Não quero que me perdoe, simplesmente. Quero sofrer, na carne, o que pratiquei. Nisso, não posso atendê-lo. Já lhe perdoei há muito tempo e quero ajudá-lo. E as outras? Todas já o perdoaram. Porém, e uma delas ainda não conheceu a felicidade de perdoar o próximo. Ainda o odeia e esse ódio a está aniquilando e fazendo-a sofrer muito. Oh, meu Deus! Como sofro em saber disso! O sofrimento é uma dádiva divina que nos abre o coração para os verdadeiros significados das coisas do alto. Mas ela deve sofrer mais do que eu. Afinal, foi uma de minhas vítimas. Não teve chance alguma e ainda alimentei-lhe o ódio. E, Adolfo chora, copiosamente. Você tem razão, Adolfo. E, se quiser resgatar o mal que fez, e eu quero. Eu quero. Por favor. Diga-me o que fazer. Interrompe, suplicante e desesperado. Acalme-se. Você terá essa oportunidade. Felizmente, reconheceu os seus erros e clamou por Deus. E o que farei? Primeiro, aprenderá muita coisa, aqui, deste lado. Trabalhará por todas as suas vítimas, orará por elas, e depois, renascerá na terra, tendo como mãe, aquela que, prejudicada por você, não conseguiu, ainda, perdoá-lo e que sabemos que, dificilmente, o perdoará, aqui, deste lado. E, esse trabalho é seu, auxiliado por nós outros. Alguns anos se passarão até que consiga encontrá-la e fazer com que a pequenina chama de amor lhe desabroche no coração para que possa, então, ser encaminhada, novamente, à crosta, onde, depois de casar-se, o receberá como filho, para que aprenda e consiga transformar o ódio que hoje sente por você, em amor. Essa é a bênção da maternidade que Deus nos confere para transformar os sentimentos. Mas, lá lembrar-me-ei de tudo? Não, Adolfo. A lembrança seria totalmente prejudicial. Mas, de que adianta, então?
Ainda não é fácil, para você, entender, mas, logo, perceberá que tudo o que fazemos e sentimos, levamos, de maneira latente, dentro de nós, para onde formos. Antes, porém, terá que trabalhar e estudar, aqui, deste lado e, se conseguir modificar-se, plenamente, poderá ter uma reencarnação, não só expiatória, pois que sofrerá na própria carne, a infelicidade de ser um sem lar, mas, também, poderá cumprir alguma missão bendita de real proveito. Que felicidade terei, em poder pagar o mal que cometi! Mas, lembre-se, sempre, de que, para não sucumbir, um dia, nas provações que deverá passar, terá que alimentar grande amor no coração e esse amor somente poderá ser bem alicerçado, com bastante trabalho e abnegação. Agora, vai sentir muito sono. Deixe-se levar por esse estado de torpor que está sentindo. Será levado para uma colônia de tratamento e preparação para que, como já lhe disse, com estudo e trabalho, possa ser encaminhado à sua nova caminhada no plano terrestre. Ao cabo de alguns segundos, Adolfo adormece e, nesse mesmo instante, outras pessoas vestidas, igualmente, de branco, carregam-no e seguem por entre a neblina esverdeada, afastando-se de Atílio. Quando estão quase desaparecendo, ao longe, na névoa, a última delas, que ajudava na padiola, vira-se para trás, e olha para Atílio, seriamente. É Sebastião. Nesse instante, com um sobressalto, Atílio acorda, sentando-se na cama. Meu Deus! Pensa. Nunca tive um sonho tão nítido. Será que foi, mesmo, um sonho ou realmente, estive nesse lugar? Não, não pode ser. Aquela cena, na casa de Adolfo, pertence ao passado. Talvez, tudo tenha sido causado pelo meu subconsciente, pois fui dormir pensando nas palavras de José. Mas, para Atílio, tudo estava mais claro, agora, e muito mais lógico. Lembra-se, então, de quando conversou com Sebastião a respeito daquela ilustração do céu e o inferno. Se achava que Deus não poderia castigar, por toda a eternidade, a seus filhos, naquilo que não conseguia conceber e que era denominado de inferno, nada mais justo que houvesse outra oportunidade, aqui mesmo, na terra, e, junto daqueles a quem devíamos mais. E, sucessivamente, de encarnação em encarnação, aprenderíamos o caminho do bem e da sublimação. Meu Deus! Pensa! Quantos anos, quantos séculos, quantos milênios seriam necessários para nossa elevação moral e espiritual? Ou seríamos eternos, sempre aprendendo e melhorando cada vez mais? Lembrou-se, então, do Pai justo, enérgico e, ao mesmo tempo, amoroso. Seria essa a comparação que fizera seu Afonso, usando a escola e o pai de família, como exemplos? Tinha certeza que sim. Pensando, novamente, lembrando-se repetidas vezes do sonho, Atílio acaba por adormecer. Na manhã seguinte, levanta-se, acordado, novamente, por José e, depois de tomar a primeira refeição em casa de Afonso, vai para o trabalho. À noite, depois de dar a devida atenção à filha, reúne-se com Afonso, na pequena sala da casa deste relata-lhe, detalhadamente, o sonho e as conclusões a que chegará. Afonso percebe, facilmente, que o sonho de Atílio, pelos nomes que mencionara, tem, sem dúvida alguma, relação com o problema de Clotilde. Mas, apesar de já ter uma ideia formada com respeito ao que estava acontecendo com Clotilde, abstém-se de comentar isso com Atílio, pois este, nem mesmo se encontrara, ainda, com a moça. Na verdade, nem sabia de sua existência. Preferiu, então, continuar ouvindo o que Atílio tinha a lhe dizer. Seu Afonso, esse sonho tem alguma coisa a ver com a religião de vocês? Ou tudo isso foi fruto de minha imaginação, durante o sono? Tem, sim, Atílio, e tem muito. Você pode se considerar um privilegiado. Por isso, aproveite a oportunidade que se lhe é oferecida e interesse-se pelo assunto. Vocês acreditam, mesmo, na reencarnação? Sim. É a base de nossa verdade religiosa. Não poderia explicar-me melhor? Há muitos pontos obscuros em minha mente e, na verdade, somente com o passar do tempo e, com muito raciocínio e estudo, conseguirá entender mais profundamente,
as interações reencarnatórias, mas vou discorrer-lhe algumas premissas para que possa raciocinar a respeito. Partindo do ponto de vista ou do princípio de que Deus existe, e você acredita nisso, não podemos conceber que a vida termine com o sepulcro. Aliás, toda religião acredita e prega a vida eterna. Vamos, então, procurar elaborar uma antítese com respeito ao céu e ao inferno, porque é bastante lógico que, com a morte física, os bons tenham que ser recompensados e os maus não possam receber essa recompensa, e o mais certo é que recebam um castigo. Certo. Concorda Atílio. Imaginando, então, o céu como recompensa e o inferno como castigo eterno, podemos enumerar algumas questões. Em primeiro lugar, Deus seria, então, injusto com seus filhos, pois veja bem, imaginemos duas pessoas boníssimas, sendo uma, rica de nascimento e sem problemas, e a outra, paupérrima. Pelo fato de serem, as duas, boas, ambas ganhariam, com a morte, as portas do céu. Porém, a rica, nasceu em berço de ouro e teve uma vida tranquila e feliz, sem nunca passar dificuldades. A pobre, também, ganharia o reino dos céus, porém, teve uma vida de sacrifícios, onde conheceu a fome, a miséria, filhos doentes sem dinheiro para os remédios necessários, etc., etc., etc. Poderíamos, também, comparar o saudável com o aleijado, o cego que nunca viu o mundo em que viveu, que nunca conheceu o rosto de seus filhos, se os teve, ou mesmo, de seus pais. Enfim, Deus teria sido injusto. Outro fator importante, nessa mesma questão, o rico, talvez, nunca tenha sido tentado ao crime, mas, o pobre, quantas tentações deve ter tido e quantos sucumbiram a elas. É verdade. Concorda Atílio, maravilhado com as explicações simples, mas sábias. Em segundo lugar, você acha que o homem, com o pouco tempo em que vive, neste mundo, pode ter condições para alcançar a graça tão grande de chegar aos céus, morada de Deus, como pregam outras formas de pensamento religioso, que conhecemos? Nunca havia pensado nisso. Naquele episódio que me contou, a respeito daquela figura que retratava o céu e o inferno, você já havia chegado a duas verdades bastante inteligentes. Primeira, que ninguém poderia ser totalmente feliz quando tantos outros haviam recebido a infelicidade e o sofrimento eterno. Segunda, que, se os pais terrestres estão sempre prontos a perdoar e dar novas oportunidades a seus filhos, Deus, todo bondade, não poderia punir, eternamente, os homens, pois correríamos o risco de chegar à conclusão de que esses pais seriam muito mais bondosos que ele. E, como poderia dar novas oportunidades a seus filhos, que erraram? Colocando-os, depois de terem compreendido o erro que cometeram, nas mesmas situações, nos mesmos lugares e com os mesmos envolvidos, para poderem resgatar o mal que cometeram, com o sofrimento que burila a alma e o amor que descerra as trevas. Mas, as pessoas aprendem a lição e se modificam, sempre, na segunda encarnação? Não, Atílio. Isso, dificilmente, mesmo, raramente acontece. Somos, ainda, muito imperfeitos e estamos sempre caindo, novamente, nas estradas da vida. Mas, você pode ter certeza de uma coisa: por mais que caiamos e voltemos, estamos sempre gravando, em nós mesmos, os bons ensinamentos, os bons pensamentos que, aos poucos, e nas sucessivas vidas, vamos desabrochando e pondo para fora todo esse sentimento, até conseguirmos, um dia, passar para outros planos mais superiores. Quanto sofrimento temos que passar, para podermos nos depurar? Sofrimento, esse, bastante relativo. Uma mãe sofre ao parir um filho, porém, depois de fim do parto, quanta felicidade! Se nos colocarmos de fora deste mundo, se nos elevarmos até o firmamento e analisarmos a vida, aqui, da Terra, veremos que essa passagem cheia de reencarnações, durante séculos e milênios, não passa de um estalar de dedos no tempo infinito da vida. Quer dizer que não existem, realmente, céu e inferno? No sentido, pelo qual se entende, não. Porém, podemos acreditar, piamente, que o céu existe, mas que teremos que passar por diversas esferas de vibrações, cada vez mais sutis, até chegar à grande felicidade. E, pode ter certeza de que todas essas esferas são repletas de estudos e trabalhos, pois não pode existir felicidade na ociosidade. No que diz respeito ao inferno, algo parecido com o que imagina o homem, também existe,
da mesma forma, dividido em esferas vibratórias, de acordo com as mais vibrações de nossos atos que carregamos conosco, após a morte do corpo físico. Mas, desde que, sinceramente, compreendamos nossos erros, Deus nos dará, sempre, oportunidade de repará-los. E, temos que conseguir isso, sozinhos? Na grande maioria das vezes, não, haja visto que, por pior que sejamos, sempre existirá alguém que nos conheceu e nos amou, em vidas passadas, que se prontifica a nos auxiliar com vibrações de amor e que, ao nosso lado, no inferno que atraímos e que nos atrai, nos envolve com boas ideias e pensamentos de arrependimento. Quanta felicidade não experimenta uma mãe que, do céu ou de esferas superiores, desce até as profundezas do inferno ou de esferas inferiores, para ajudar um filho querido, que foi gerado dentro de suas próprias entranhas. Justamente, Atílio. Gostaria, também, que, no que se refere a reencarnações, você entendesse que nem todos voltam como querem, com uma simples escolha. A maioria reencarna, compulsoriamente. O que significa a vida, para vocês, espíritas? Para nós, a vida não se limita a esta, terrena. Lembre-se que Cristo disse: Eu não sou deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Sim, e a vida, para nós, e a verdadeira vida é a do lado de lá, que não se resume, também, em uma só localização, mas que se constitui de inúmeros planos espirituais, moldados pelas vibrações mentais dos espíritos que neles habitam. E, como seriam esses inúmeros planos? Eles vão, desde os mais grosseiros até os mais sutis. E, de acordo com o grau de evolução dos que neles habitam e habitam. Você quer dizer que lá existem casas, hospitais, ruas? Você, por acaso, vê alguma outra maneira de ser o lado de lá? Ou imaginava ficar deitado por sobre nuvens e ouvindo anjos tocar harpa, numa completa ociosidade? Quer dizer que, lá é uma cópia daqui? Não. Na verdade, aqui é uma cópia de lá. Como já disse, de acordo com a evolução dos espíritos e das suas vibrações, boas ou más, eles se agrupam com os seus afins e habitam esferas que lhes são próprias. Dessa maneira, os mais inferiores, localizam-se em planos moldados pelas suas próprias consciências que, pelo fato de serem bastante culpados, dentro de contexto bem e mal, são lugares bastante tenebrosos e de sombras. Como se fosse um inferno. Nós chamamos essas regiões de trevas, mas não deixa de ser, de acordo com o que imagina o homem, um verdadeiro inferno, onde criaturas, chegando a grau tão intenso de maldade têm a sua forma estruturada em verdadeiros monstros de pesadelo. Mas não é um lugar onde os espíritos têm que se situar eternamente, pois que, a sua duração, para um determinado espírito, pode ser decidida por ele mesmo, bastando que se arrependa, com sinceridade, de seus atos passados e volte-se a Deus, com a intenção de repará-los. E quantos planos existem? Partindo do princípio que a evolução e a sublimação não têm fim, podemos, inclusive, imaginar que existam infinitos planos, pois que, se existisse um fim, estaríamos afirmando que encontraríamos ou até nos compararíamos a Deus. E os espíritos mais superiores? Onde se localizam? Vamos por partes. Logo após esses planos espirituais que poderíamos chamar de trevas, existem outros que são verdadeiras localizações de socorro a entidades que conseguem arrepender-se e voltar o pensamento para o bem. Existem, ainda, os de estudo, onde os espíritos muito aprendem, antes de voltar a este lado de cá. E esses planos interagem? Oh, sim. Mas de maneira bastante organizada. Os espíritos somente conseguem visualizar os planos que lhe são mais inferiores, mas não o conseguem, em relação aos mais superiores, apesar de receberem auxílio desses. Auxílio? Sim. Os espíritos mais evoluídos, num gesto de bondade e desprendimento, descem até os planos mais inferiores para auxiliar os espíritos infelizes que os habitam, na tentativa de, através de boas intuições, fazê-los voltar-se para o arrependimento e para o bem. Porém, precisam de permissão e consentimento para assim agirem, pois como lhe disse, tudo é feito de maneira organizada. O Senhor falou em permissão. Existem governantes nesses lugares? Como não? Em tudo se faz necessário e de maneira natural,
a presença dos líderes, que são espíritos mais evoluídos, ainda. Inclusive, em todos os planos, existem líderes naturais. Até nos baixos degraus das trevas. E os espíritos poderiam fazer-nos ver e, mesmo tocar e serem tocados, neste lado de cá? Perfeitamente, desde que o alto assim o permita. Você mesmo passou por experiência desse tipo, quando sua cunhada fez-se vista por aquele jovem, para que você e sua filha se reencontrassem. Mas, por que isso aconteceu comigo? Tantas pessoas perdem entes queridos, dessa maneira. Esteja certo de que alguma razão deve ter havido. E quando fenômenos desse tipo acontecem sem que sejam para auxiliar alguém? Sempre há uma razão. Talvez aconteça, às vezes, para chamar a atenção para o próprio fenômeno em si, levando os homens a se questionarem sobre ele. Mas, qual seria a necessidade de tudo isso e da reencarnação? Por que Deus já não nos criou sublimados? Será você a questionar Deus, pelas suas decisões? E que valor haveria em se criar criaturas perfeitas? Não seria melhor que elas mesmas se aperfeiçoassem, indefinidamente? Os primeiros habitantes deste planeta não eram ignorantes? Tudo parece ser tão fantástico e mais, ao mesmo tempo, tão lógico, e as pessoas, no início, chegam a achar graça e nos chamam até de artistas da ficção, mas com o tempo, acabam reconhecendo, depois de raciocinar muito, que não poderia ser de outra maneira e que tudo se encaixa perfeitamente. Nesse instante, Armando adentra a sala, anunciando que Clotilde acaba de chegar, juntamente com Maria, que tivera alta. Armando, pede a Afonso, peça a Clotilde para vir até aqui. Preciso de você, também. Pois não, pai. A propósito, peça a Clotilde que entre pelos fundos e aguarde-me na cozinha. Preciso falar com ela, em particular. Armando sai e, dali a alguns minutos, ouve-se a porta dos fundos da casa se abrir. Afonso levanta-se e dirige-se até a cozinha. Como foi de viagem, Clotilde? Muito bem, seu Afonso. E Maria? Está muito bem, graças a Deus. Está melhor que ontem, quando o senhor foi visitá-la, lá, no hospital. Ótimo. Clotilde, aguarde aqui, um momento. Preciso lhe falar. Armando, venha comigo até a sala. Dizendo isso, Afonso, acompanhado pelo filho, entra na sala, onde se encontra Atílio. Armando, pede Afonso. Atílio teve um sonho bastante interessante que gostaria que você ouvisse. Atílio, por favor, você poderia contar seu sonho para Armando? Pois não, seu Afonso. Com todo prazer. Peço-lhe que conte todo o sonho assim como o contou para mim, nos mínimos detalhes. Afonso, então, volta à cozinha e pede a Clotilde que se sente perto da porta, de tal modo que não veja quem se encontra na sala. Minha filha, há um senhor, lá na sala, com Armando. A noite passada, ele teve um sonho muito interessante, e que irá, agora, relatar. Gostaria que você ouvisse e prestasse bastante atenção. Nesse momento, Atílio começa a narrar o sonho que tivera, enquanto Clotilde ajeita-se melhor na cadeira para ouvi-lo. À medida que Atílio começa a fazer a narração, Clotilde sofre intensa mudança na fisionomia, contraindo o senho, parecendo abismar-se com tudo aquilo. Quando ouve o seu nome e o de seu marido, tem um sobressalto e exclama, num sussurro, para Afonso, e ele está falando sobre mim, sobre a minha vida. Quem é ele? O que significa isso? Acalme-se, minha filha, e continue a ouvi-lo. Clotilde obedece, mas arrepios lhe percorrem a espinha e seu corpo começa a sofrer intensos estremecimentos com o decorrer da narrativa. Em seu cérebro, pensamentos estranhos começam, então, a desfilar, sem que tenha controle sobre os mesmos. Quase, já, no fim da narração de Atílio, não se contém e, levantando-se, bruscamente, adentra a sala. Atílio, ao ver aquela mulher na soleira da porta, quase desfalece. Meu Deus! É a única palavra que consegue proferir naquele momento. Clotilde, por sua vez, também sofre intenso abalo ao se deparar com Atílio.
Seu cérebro parece estar sendo esmagado pela própria caixa craniana e fortíssima dor aparenta dilacerar-lhe esse delicadíssimo centro das ideias. Quase desfalece, precisando apoiar-se no espaldar de uma cadeira, à sua frente. Todo o pensamento parece sumir-lhe da mente, enquanto cena familiar irrompe-lhe do mais profundo de sua memória. Percebe estar em um local afastado de uma cidade, numa fila para subir em um ônibus que se encontra estacionado. À frente, sua irmã que sobe no veículo. Sim, é sua irmã. Lembra-se dela. Porém, no momento em que está, já, com dois pés no estribo da condução, para subir também, é impedida pelo motorista que lhe pede para, juntamente com as outras mulheres que ali estão na fila, esperar o próximo veículo, pois que, aquele já lotara. A porta fecha-se, à sua frente o ônibus sai, estrada afora. Segue-o com o olhar, por cerca de 500 metros até que este sai da estrada, como se estivesse sem direção e precipita-se contra a murada lateral da estrada, despencando-se despenhadeiro abaixo. Sem conseguir controlar-se, vê-se, então, correndo como uma louca em direção contrária, com receio de ver tão trágico desastre. E, agora, não mais se contém e exclama, emocionada e Atílio. Rosalina! Responde o homem, não podendo acreditar que, ali à sua frente, se encontra sua amada esposa, mãe de Lucinha. Atílio está estático, olhando fixamente para aquela que lhe parece ser uma visão. A mulher, por sua vez, não se contém e atira-se em direção a ele, abraçando-o e chorando. Somente então, Atílio parece acreditar no que está acontecendo e abraça-a, também, não conseguindo conter as lágrimas de emoção e felicidade. É sua esposa, meu filho. Assegura-lhe Afonso. Como é possível? Você está viva? O pobre homem não se cansa de beijar as faces e as mãos da esposa, temeroso que está de que tudo aquilo não passe de um sonho. Vá buscar Lucinha, pede Afonso a Armando, que sai, incontinenti. Lucinha! Onde está minha filha? Parece acordar, agora, Rosalina. Ela está bem, querida. Responde-lhe Atílio. Armando foi buscá-la. São inenarráveis a alegria, a emoção e as lágrimas de felicidade que explodem naquela casa quando, depois de alguns poucos minutos, a menina ali adentra. Mamãe, mamãe! Não se cansa de pronunciar a menina, com os olhinhos marejados de lágrimas. Rosalina, sentada numa poltrona, beija, incansavelmente, a filha, carregando-a nos braços como se fosse um pequeno bebê. Acalmada, um pouco, a intensa emoção que vibra naquele ambiente, seus ocupantes já começam a tecer considerações sobre o estranho acontecimento que lhes cruzara os caminhos. E é Rosalina quem mais explicações tem a dar e graças a Deus, minha memória voltou. Como você escapou do desastre e o que lhe aconteceu, em seguida? Eu reconheci o que restou de seu corpo, através daquela corrente que lhe dei de presente no dia de nosso casamento. São coisas do destino, Atílio. Você não pode nem imaginar o que aconteceu. Naquele dia, lá na fábrica, como fui trabalhar em uma máquina nova de tecer, que ainda não conhecia direito e, na qual, precisava, constantemente, debruçar-me por sobre algumas braçadeiras, temi que a correntinha pudesse se prender nelas e pedi a Eneida que ficasse com ela até sairmos do serviço. Quando fomos tomar o ônibus, este ficou lotado no momento em que eu já estava quase entrando nele e fiquei esperando, junto com outras operárias, o próximo veículo. Foi quando, ali naquele trecho do despenhadeiro, o ônibus precipitou-se e Eneida estava nele, com a minha corrente, no pescoço. Pobre Eneida! Entendo, e esclarece Atílio, quando fui até o necrotério para ver se reconhecia alguém, pensei ser você, por causa da correntinha. Não consegui reconhecer Eneida e, perguntando a outras mulheres, disseram-me que você e Eneida estavam no ônibus. Elas devem ter me visto tentando entrar no veículo e, depois de tão trágico acidente, em menos de um minuto depois, não devem ter se lembrado de que eu fiquei. Não pude reconhecer Eneida e dei-a por morta. Mais, e o que aconteceu com você, depois disso? O choque foi tão grande para mim que, a única coisa que me lembro foi que comecei a correr, assustada e desesperada, em direção oposta, não querendo acreditar no que tinha visto. E depois? Pergunta Afonso. Vi-me, então,
andando por ruas e mais ruas sem saber quem eu era. Por causa da grande emoção e do choque, você perdeu a memória e sim. Acho que foi isso. E, então, Rosalina conta tudo o que lhe aconteceu, inclusive a chegada a boiadas. Só não consegue entender como identificou-se como Clotilde como, até agora, ainda tinha essas lembranças gravadas na memória. E o sonho de Atílio? Acho que vocês não devem se preocupar com isso, agora. O importante é terem se reencontrado. Vão para casa e procurem descansar. Amanhã conversaremos a respeito. Atílio e Rosalina, exaustos emocionalmente, concordam e, de mãos dadas com Lucinha, vão para aquela casa humilde que lhes parece um palácio de tanta alegria que encerra. Não conseguem dormir e Atílio conta, à esposa, tudo porque passaram, ele e Lucinha. Fala-lhe da ajuda que, provavelmente Neida, como espírito lhe prestara para encontrar a menina, perdida. Conta-lhe sobre Sebastião e tudo o que sabe sobre o bairro em que estão. Rosalina tudo ouve, atenta, emocionada e com lágrimas nos olhos. Terminam a noite, debruçados sobre a cama da filha, admirando-a e velando por seu tranquilo sono. Nona, em a missão no dia seguinte, sábado, à tarde, Afonso visita o casal que já havia almoçado, juntamente com Lucinha, em casa de Dona Conceição. Como fica nossa situação, agora, seu Afonso? Como assim? O senhor acha que deveríamos voltar para a nossa cidade? Vocês é que devem decidir sobre isso. O senhor quer dizer, e bem, e que poderíamos ficar morando e trabalhando aqui? Pergunta Atílio, ansioso pela resposta afirmativa de Adolfo. Se quiserem, e seria maravilhoso. Responde, alegre, Atílio. Então, estamos combinados. Vocês podem ficar morando aqui mesmo, na casa que era de Sebastião. É só ter um pouco de paciência para que, ajuntando algumas economias, possam comprar melhores móveis e melhorar a habitação. Aliás, vou providenciar para que seja trazido, até aqui, um fogão que tenho guardado, para emergências desse tipo. Assim, Rosalina poderá cozinhar sua própria comida. Nem sabemos como agradecer, seu Afonso. Exclama Rosalina, profundamente agradecida. O que pretendo, em primeiro lugar, assim que sobrar algum dinheiro, é procurar Dona Berta, a senhora que alugava a casa, para nós, lá na capital, para pagar-lhe o que lhe devemos. Muito bem, Atílio. E, levarei Rosalina comigo para que possamos cancelar seu atestado de óbito e acertar sua situação, juridicamente. Seu Afonso, pergunta Rosalina, o senhor teria ideia do que me aconteceu, ou seja, de toda a lembrança que tive como Clotilde e, porque estranhava tudo à minha volta, lembrando-me de uma vida como se fosse de outra época? A única explicação que lhe posso dar, Rosalina, logicamente baseada na doutrina espírita, é a seguinte: quando você presenciou o desastre do ônibus, perdeu a memória, tremendo-lhe foi o choque. Andou a esmo, sem saber quem era e para onde ir. De repente, por razões que só o alto conhece, você teve um lampejo de memória, só que lembrou-se do nome da cidade onde já viveu numa encarnação passada. Encarnação passada? Sim. Atílio poderá lhe explicar a respeito, pois já tivemos algumas conversações sobre o assunto e, se quiserem se aprofundar mais, posso lhes emprestar alguns livros e sim. Gostaríamos muito. Interrompe Atílio. Como estava dizendo, você vislumbrou o nome dessa cidade. A caminho de lá, juntamente com seu Januário e Dona Olga, lembrou-se, pois já estava com a mente mais ligada nessa época, do lugar onde havia passado a infância. Quando chegou à cidade, reconheceu a casa onde havia morado, apesar de achar todo o resto da cidade mudado. Na verdade, aquela casa não havia sido modificada durante todos esses anos. No entanto, havia, também, uma grande diferença na sua maneira de pensar e encarar seus atos pretéritos, arrependendo-se de tudo o que havia feito, chegando, mesmo a sentir grande repulsa pelo que era. Isso tudo se deve ao fato de que, como espírito, já havia se modificado bastante e a evolução espiritual é algo que não retroage. Todo o desenvolvimento em direção ao bem é imutável. Tudo o que se adquire, nesse sentido, não se perde, nunca. E o resto, você já sabe.
Quando Atílio teve aquele sonho, tão ligado à sua vida, pedi-lhe para que o ouvisse narrar, esperando que algo lhe sucedesse. Na verdade, não sabia qual seria o resultado e nem sabia que vocês eram marido e mulher, mas tive a intuição de que você deveria ouvi-lo. Você não se conteve ao ver que alguém, que não sabia quem era, pois estava ouvindo da cozinha, sonhara tudo aquilo a respeito de sua vida e quis ver, com seus próprios olhos, aquele estranho. E, graças à providência divina, ao ver seu esposo, teve, então, um ressurgimento da memória, também, pelo choque emocional do encontro. Parece incrível que essas coisas possam acontecer às pessoas. A lembrança de vidas passadas, apesar de bastante raras, já aconteceram com muitos espíritos encarnados. Se tudo isso lhes aconteceu, tenham certeza de que foi, única e exclusivamente, com a permissão do Alto, em benefício de vocês mesmos. Talvez, hoje, não consigam vislumbrar o porquê mais, um dia, no infinito da vida, descobrirão e agradecerão. E, se quiser aceitar um conselho de alguém um pouco mais experiente nesse assunto, Rosalina, procure, simplesmente, aceitar todos esses acontecimentos, sem se preocupar em demasia com eles. O passado é importante para o desenvolvimento futuro, mas o presente é o que, realmente, tem verdadeira importância, pois se bem vivido, apagará um pretérito e nos preparará para o porvir. E quanto a Sebastião, seu Afonso, quando saberei algo a seu respeito? Pergunta Atílio. Tenha paciência, meu filho. Dia chegará em que descobrirá toda a verdade. Nesse momento, chega Armando que, estacionando a velha caminhoneta, vem ter com os três. Armando, inquire Afonso. Você falou com o prefeito? Falei, pai, e ele diz que está de acordo. Acrescentou, ainda, que seria um grande benefício para a cidade e para todas as pessoas que por aqui passam, porém, lamenta não poder contribuir com muita coisa, pois os cofres públicos estão, já, sobrecarregados com outros compromissos. Compreendo, prometeu mão de obra, se for preciso. Já é uma grande ajuda. Talvez, com uma campanha de donativos, junto aos comerciantes e habitantes da cidade. Afonso fica, por alguns instantes, pensativo e dirige-se, então, a Atílio e Rosalina, e desculpem-nos, por estarmos conversando, eu e Armando, sobre assunto que vocês desconhecem, mas é que estamos tentando resolver um grande problema social que está ocorrendo em nossa cidade e região. Vocês talvez não saibam, mas, esta nossa cidade fica bem na rota de pessoas que moram no norte do país e que migram para as grandes cidades, principalmente a capital, em busca de trabalho. E, aqui, é um dos pontos finais, onde determinada empresa rodoviária descarrega toda essa gente. E elas precisam esperar 3 dias até que outro ônibus daqui parta em direção à metrópole. Isso acontece, semanalmente com perto de 15 a 20 passageiros que, aqui, chegando, ficam, praticamente, ao relento, em nosso jardim público. São homens, mulheres, crianças e velhos que, precariamente, junto com seus poucos pertences, chegam, às vezes, a tomar chuva quando não conseguem proteger-se em algum abrigo caridoso. E como vocês pretendem resolver isso? Nós possuímos uma velha casa, na cidade, herança de meus avós. É evidente que, para fins legais, o referido imóvel está em meu nome, porém, pertence ao bairro. Essa casa está abandonada há muitos anos, pois não nos tem utilidade, mas, agora, estamos pensando, seriamente, em transformá-la em um albergue que possa dar, a esses infelizes, que por aqui passam, um leito decente, talvez mesmo, um prato de sopa quente, feito com legumes que aqui são produzidos. Porém, o maior problema é que temos que, pelo menos, pintá-la totalmente, além de pequenos consertos nas portas e janelas. Precisamos, também, de camas, fogão, roupas, lençóis, etc., e seria maravilhoso se isso pudesse se concretizar. Vocês não imaginam o bem que estariam fazendo! Exclama Atílio, visivelmente emocionado, e não podem imaginar o que significa para alguém, principalmente, se esse alguém possui filhos, o que é ter um lugar para repousar e um pouco de alimento. Lágrimas furtivas lhe escapam ao fazer menção ao que ele próprio passou. Rosalina também se emociona. E, depois de, disfarçadamente, enxugar as lágrimas,
com as costas da mão, Atílio continua: só o fato de saber que alguém se preocupa por nós, vocês sabem, e já passei por isso, e eu e minha filhinha. Rosalina, também, e nós sabemos e entendemos a importância desse socorro. Ficam alguns segundos em silêncio, até que Atílio não se contém: por favor, deixe-me ajudá-los nesse trabalho. Afonso sorri, satisfeito. Você quer, mesmo, trabalhar nisso? Estávamos, realmente, precisando de alguém, e será uma caridade, se me permitirem auxiliá-los. Pois, muito bem, concorda Afonso, com indisfarçável contentamento. Esse trabalho ficará a seu cargo. Amanhã, mesmo, iremos até a cidade para mostrar-lhe o imóvel e, segunda-feira, o apresentaremos ao prefeito. Você tomará as rédeas desse empreendimento. Não. Eu não tenho condições de comandar isso. Quero, apenas, trabalhar, e nós confiamos em você. E não estará sozinho. Eu e Armando o auxiliaremos, sempre. Atílio e Rosalina não sabem o que dizer, pois grande felicidade lhes invade a alma e Atílio aceita a incumbência. Na manhã seguinte, como combinado, vão os três vistoriar a velha casa. Acertados os detalhes, Atílio, auxiliado por Armando, relaciona tudo o que seria necessário e começa a campanha, junto aos comerciantes e demais habitantes da cidade. Ao cabo de alguns dias, Armando, chegando à conclusão de que Atílio já é bastante conhecido, deixa-o entregue ao trabalho que abraçar e volta a seus antigos afazeres. Durante várias semanas, Atílio trabalha, incansavelmente, solicitando latas de tinta, pincéis, pregos, madeira, donativos em dinheiro, camas velhas, enfim o que precisa para montar o tão almejado albergue. Sempre que visita alguém para solicitar alguma contribuição, faz questão de demonstrar a necessidade de tal empreendimento, chegando, às vezes, a contar parte de sua vida como andarilho na cidade grande, na intenção de comover alguns corações menos caridosos. Todas as tardes, ao voltar para o bairro, procura Afonso, a quem narra, detalhadamente, o que conseguirá realizar naquele dia. E, a cada dia que passa, sentem-se mais animados e entusiasmados com o projeto. Muito bem, Atílio, como vão os trabalhos? Deus nos está ajudando muito. Já consegui todo o necessário e a semana que vem, a prefeitura irá nos ceder alguns de seus funcionários para os serviços de consertos e pintura da casa, bem como da restauração de camas velhas que conseguimos angariar. Já temos 12 leitos simples e 2 camas de casal, onde poderemos abrigar várias crianças juntas. E o fogão? Seu Carlos, da farmácia, já se prontificou a doá-lo, bem como uma caixa de primeiros socorros para alguma eventualidade. E tenho esperanças de que, mais alguns dias de trabalho, junto ao povo, teremos todas as roupas de cama. Que beleza, Atílio! Exclama Afonso, emocionado. Você está realizando um grande trabalho. Não, seu Afonso. Esse trabalho pertence ao povo da cidade, que não está medindo esforços para nos ajudar. Todos são muito bons e estão demonstrando não possuir preconceitos religiosos quando a causa é grandiosa. O quanto antes pudermos oferecer um teto e um pouco de alimento e carinho a esses nossos irmãos necessitados, será melhor. Afonso fica alguns segundos, em silêncio, pensativo, até que diz, calmamente: